Nossa jornada hoje começa na pitoresca cidade de Assis, que está situada no alto de uma colina na região da Úmbria, no centro da Itália, a 450 metros acima do nível do mar, e que consegue abrigar em si um profundo espírito de paz e uma incrível beleza arquitetônica. Mas para conhecer Assis, é preciso antes fazer uma viagem ao túnel do tempo e contextualizá-la historicamente antes mesmo dela se tornar uma cidade tão desejada pelos peregrinos e turistas. Assis surgiu como uma pequena comunidade nas proximidades do território etrusco. Chegou a ser considerada uma cidade romana, porém, após a queda do Império, foi destruída pelos godos de Totila. Mais tarde, foi ocupada pelos bizantinos e depois conquistadas pelos longobardos. Por muito tempo, fez parte do Ducado de Spoleto, onde experimentou um pequeno período de liberdade, mas logo foi submetida ao poder de Barbarossa. Após várias guerras, das quais Francisco participou como soldado, sucumbiu ao poder de Perugino, pelo qual existe até hoje uma espécie de rivalidade entre a população de Perúdia e Assis. De 1500 até a unificação da Itália, 1860, Assis fez parte do Estado da Igreja. Mas foi no século XIII que a cidade de Assis ganhou protagonismo com a chegada de Francisco, um dos santos padroeiros da Itália. São Francisco nasceu em 5 de julho de 1182, filho de um nobre e conceituado comerciante de tecidos no coração de Assis. Seu pai chamava-se Pedro Bernardone Mariconi e sua mãe Pica Boulermonte. No final do século XIII, Francisco abriu mão de toda a sua riqueza para se dedicar a uma vida de oração, penitência e pobreza. Somente 30 anos após a sua morte é que foi inaugurada a Basílica de São Francisco em 1256, onde estão guardados até os dias de hoje os restos mortais do santo. E é por isso que o nosso tour por Assis começa pela Basílica de São Francisco, uma enorme igreja de 2 pisos, inaugurada em 1253 por ordem do Papa Gregório IX, uma verdadeira obra-prima da arquitetura medieval e também um dos preciosos tesouros da arte sacra italiana. Trata-se de um edifício de 2 basílicas sobrepostas com uma cripta por baixo. A basílica superior remete ao período gótico e contém coleções maravilhosas do afresco de Giotto, que narram a vida do santo. Já a basílica inferior está ligada ao período da arte românica. Nessa basílica há uma atmosfera medieval, um tanto áspera, com tetos baixos e pouca iluminação. No seu interior também podemos encontrar o afresco do século XIII que retratam a vida de São Francisco e que leva a assinatura de Giotto, considerado um dos pintores e arquitetos renascentistas mais renomados da velha Itália.
Entre a coleção sacra perfeitamente preservadas nas paredes, podemos apreciar obras de Pietro di Mambue, pintor florentino conhecido pela tradição bizantina. Uma visão de tirar o fôlego. Sabe-se que, enquanto a basílica era construída, o corpo de Francisco foi enterrado em segredo numa cripta subterrânea. A localização exata permaneceu desconhecida até 1818, quando foi redescoberto. Hoje, a cripta está aberta ao público e alberga o sarcófago em pedra com os restos mortais do santo.